Ok, vamos lá. Viva para valer a pena. Estava conversando com alguns irmãos, tentei conseguir um alvo, né? Conseguir um alvo para cá, desenhar um alvo, mas esse alvo não ficou assim tão bom. Quem tentar acertar esse alvo vai errar. Tentar acertar esse alvo vai errar, porque ele não ficou tão bom. Mas a ideia é viva para valer a pena. Viver de uma forma que vale a pena. Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Nós ouvimos muito falar que em determinadas cidades, em determinados países, a qualidade de vida é altíssima. A qualidade de vida em determinadas cidades também, a qualidade de vida é altíssima, é excelente. Mas você pode morar em um outro local e ter uma qualidade de vida boa também. Então é justamente sobre isso que eu quero falar para você. Eu não quero convidar você, induzir você a mudar para uma outra cidade, para um outro país, para ter uma qualidade de vida melhor. Mas nós podemos alcançar essa qualidade de vida melhor, essa vida plena, dentro da palavra. Lendo a palavra, observando o que o Senhor tem nos ensinado através da palavra dele, termos uma vida plena. Quando nós começamos a falar a respeito e lemos em Filipenses, quando Paulo escreve ao povo de Filipe, quando ele escreve aos Filipenses, ele não escreve uma carta assim com facilidade, porque Paulo ele teve dificuldade para entrar em Filipe. Paulo teve dificuldade, Paulo fez 3 viagens missionárias. E ele entrou na cidade dos Filipenses, ou a cidade de Filipe, na segunda viagem missionária. Ele fez 3 viagens missionárias. Ele só conseguiu entrar em Filipe na segunda viagem missionária. E ele entra naquela cidade, juntamente com Lucas, que era médico. Ele leva com ele Timóteo, também que era seu filho na fé. E leva Silas também. E essa cidade de Filipe, ela é uma cidade que não foi assim, Paulo já chegou lá, ele já chegou e encontrou com esse nome. Já encontrou com esse nome. Mas essa cidade foi conquistada pelo rei Filipe II. O rei Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande. Então, em homenagem ao rei, em homenagem ao pai, foi colocado o nome daquela cidade já conquistada, o nome de Filipe, porque o nome do pai, né, era o rei Filipe. Aí botaram o nome da cidade de Filipe. Então Paulo ele entra naquela cidade, Paulo ele consegue chegar naquela cidade e ele encontra uma enorme dificuldade para poder pregar o evangelho ali, porque naquela cidade havia um domínio muito grande, onde uma menina ela era utilizada por demônios, e Paulo consegue tirar o demônio daquela menina. E aquela menina, então, passa a ter um outro tipo de vida, e as pessoas que ganhavam dinheiro, né, em prol daquela menina, que aquela menina era uma adivinhadora, tinha um espírito adivinhador, então as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela menina se irritaram muito, e todos foram contra Paulo, o apóstolo Paulo. E com isso, Paulo e Silas foram parar na prisão. Então ele não teve boa vida quando ele chega na cidade de Filipe. Ele não chegou assim tranquilo, bem, eu sou um missionário, vou chegar na cidade de Filipe, está tudo tranquilo, agora vou me estabelecer aqui, eu vou me situar ali, vou colocar uma emissora de rádio e eu vou ficar tranquilo. Não, ele encontrou dificuldade em todas as cidades, em todas as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele encontra dificuldade para implantar igrejas. E em Filipe não foi diferente. Tá? Então, viva para valer a pena. Então, essa é a nossa meditação, a nossa conversa para hoje. Viva para valer a pena. É impressionante que quando nós colocamos assim um alvo, a ideia não é apenas acertar o alvo em si. O alvo em si. Quem serviu o exército, ali no Jericinó, né, tinha um estande de tiro. Né, de quem serviu o exército, ali no Jericinó, tinha um estande de tiro. E ali tinha assim, os alvos, e
não era o suficiente acertar o alvo. Poucos soldados acertavam o alvo. Mas o importante era você acertar aqui a chamada mosca. Aqui é que está, ali é o ponto principal, o ponto mais alto. Então a ideia não é você viver uma vida, sabe assim, naqueles círculos por fora, mas a ideia é você, sabe, viver de uma forma assim, da forma como Deus quer. Como aquela flecha está ali no ponto central. É isso que Deus quer para cada um de nós. Esse é o tipo de vida que o Senhor Deus espera que nós levemos aqui na face da terra. É lógico que enquanto estivermos aqui, vamos passar por diversas dificuldades, por momentos terríveis. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Mas o Senhor Deus tem o melhor para cada um de nós. E Ele quer que experimentamos, sabe, o melhor da nossa vida. É entristecedor quando nós conversamos com alguém, quando você conversa com alguém, e a pessoa está sempre reclamando do tipo de vida que tá levando. Está sempre reclamando, parece que a vida nunca melhora para aquela pessoa. E o Senhor Deus também ele não se alegra com isso, porque ele tem os mecanismos dele para você alcançar essa vida plena. Quais são os mecanismos dele? A palavra dele, o Filho dele, o Espírito Santo dele, para que nós possamos desfrutar de uma vida mais tranquila. Então muitas pessoas vivem não acertando aqui a mosca, mas vivem assim acertando alguma parte deste alvo e às vezes nem acerta esse alvo. Lá no quartel o pessoal acertava o barranco, acertava muito barranco. O barranco é que sofria muito, mas o alvo mesmo o pessoal não acertava. Temos aí um versículo para lermos, que está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. De onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, de acordo com a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Tem muita gente vivendo sem um alvo na vida cristã. Tem muita gente vivendo sem um alvo na vida cristã. Quando estou falando sobre vida plena, eu estou dizendo também que eu preciso ter um alvo dentro da minha vida cristã. Não é apenas ser membro de uma igreja. Falamos, sabe, sempre a respeito sobre este assunto, mas não é apenas ser membro, eu preciso ter um alvo. Estabelecer um alvo na minha vida como um servo do Senhor, como alguém que vive dentro deste reino de Deus na face da terra. Então temos que estabelecer um alvo. Qual o alvo que você quer estabelecer na sua vida cristã? Bem, eu quero viver, vou passar 15 anos na Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Passarei 20 anos na Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Tudo bem, amém por causa disso. Mas qual o teu alvo? Qual o teu alvo em passar 20 anos aqui dentro? O que você quer alcançar? Qual o teu objetivo? Será que durante esses 20 anos você se sentirá satisfeito, assentado no banco sem fazer nada? Não vai buscar um crescimento através de um treinamento dado pela igreja, um treinamento externo, um treinamento para você crescer espiritualmente, um treinamento para você crescer profissionalmente, um treinamento que venha te ajudar a contribuir com o reino de Deus na igreja local? Qual o alvo da sua vida? O que você espera da sua vida cristã? Então tem gente vivendo sem alvo na vida cristã. Vive por viver. Estou na igreja há 5 anos, estou na igreja há 10 anos, estou na igreja há 15 anos, estou na igreja há 20 anos. E pessoas que vivem dentro dessas igrejas, pessoas que nem sequer sabem qual o dom que tem, que Deus deu a ela. E aí, eu costumo sempre dizer que isso não parte, se há algum culpado, a culpa não vem daí, dos bancos. A culpa vem daqui da frente, da liderança.
Porque os líderes é que tem que mostrar, passar para os liderados, através de conversas, através de exercício, através de estudos, para que as pessoas conheçam, saibam quais são os seus dons. Eu preciso saber qual é o meu dom. A partir do momento que eu sei, que eu descubro o meu dom, eu começo a trabalhar dentro do reino de Deus. Mas tem cristãos que, igual costuma se dizer, nasce na igreja, vive dentro da igreja, chega o tempo que é convocado para as mansões celestiais, mas sem saber qual é o dom. E uma coisa que o Senhor deu a cada um de nós, quando nós recebemos o seu Filho como único e suficiente Salvador. Então, pelo menos isso, eu preciso ter o interesse em descobrir qual é o meu dom, qual o dom que Deus me deu, não o dom que eu quero ter. Tem pessoas que falam, não, eu quero ter o dom, tal, determinado dom. Eu quero ter o dom tal. Não é o dom que você quer ter, mas sim a descoberta do dom que Deus quer, que Deus já preparou, que já está em você. Basta apenas ser trabalhado dentro deste dom. Aí, dentro da folha que os irmãos receberam, o primeiro, aliás, tem um outro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos. Está no versículo de número 12, fala assim, ó, não que eu já tenha, dentro do texto lido, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. No versículo 12. E em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 26, fala assim, sendo assim, nos diz dessa forma, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar. Olha só o que Paulo está falando. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Imagine uma maratona de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, e a pessoa fala assim, eu vou correr, mas eu vou nessa direção. Quando a direção é essa aqui, a pessoa acima de correr, na outra direção, não, vou correr 5 quilômetros, mas vou nessa direção aqui. Eu não vou seguir o que já foi estabelecido aí pela organização, não. Eu vou correr 5 quilômetros pelo lado de cá. Vou correr 10 quilômetros por aqui. Vou correr 10 quilômetros. Eu sei que eu vou correr 10 quilômetros, mas eu vou escolher esse lado aqui, eu vou por aqui. Eu não vou por onde já foi estabelecido. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Então eu estou dentro da igreja, eu não posso ficar dentro da igreja sem um alvo, sem um objetivo. Quantos irmãos e membros desta igreja já passaram por seminário? Tem uma irmã que praticamente ela passa desapercebida dentro da igreja por muitos irmãos, mas ela já fez um seminário. Fez um seminário não assim, não, vou fazer um seminário porque eu quero ocupar um cargo na liderança, quero ocupar um cargo dentro da igreja. Não. Ela fez um seminário para poder conhecer mais a palavra. Ela ficou 2 anos no seminário para ter um conhecimento maior da palavra. Então observe só o objetivo dessa pessoa, e esse objetivo também tem que ser nosso. Na medida que vocês vêm à quarta-feira na igreja, na escola bíblica dominical, no culto pela manhã, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque há uma demonstração de interesse, vocês estão demonstrando que querem crescer, que querem avançar, não querem permanecer na mesmice. Já observaram na sala, em algumas salas de aula, quando se fala de escola bíblica dominical, tem muitos irmãos que só ficam assim, ó, igual camaleão, né? Assim. No Nordeste é calango, né? No Nordeste é calango, fica igual um calango. Só fazendo assim com a cabeça, ó. Com tudo que o professor fala. E às vezes o professor, está falando abobrinha ali o tempo todo. E os irmãos estão assim, ó. Porque não conhecem, não querem aprofundar naquele assunto. Tem apostila, mas não estuda a apostila. Tem a revista, mas não estuda a revista. Aí come qualquer coisa que é dada. Qualquer coisa que é dada. E quando eu me alimento de alguma coisa que me é dada, e essa coisa não é uma coisa boa, isso vai me fazer mal, em todos os sentidos. Você pega uma alimentação, né? Hoje, uma alimentação, você vai comer alguma coisa, e aquilo você sabe que vai te fazer mal. Vai comer uma comida pesada, em determinada hora da noite, você sabe que aquilo vai te dificultar na hora de dormir, na digestão, aquilo vai fazer mal a você. Então você vai evitar aquilo ali. Vai procurar comer uma coisa mais leve, porque nós temos condições de escolha.
Mas às vezes as pessoas vão para a igreja e vivem na igreja há determinado tempo e tudo, até o pastor, tudo que o pastor fala, todo mundo está assim, amém, amém, amém. Não faz igual o povo de Bereia, não faz igual os bereanos. O povo de Bereia foram lá para ver verdadeiramente o que o apóstolo estava falando, se era real aquilo que ele estava falando. Então nós precisamos correr, não como quem corre, dando um soco no ar, igual o apóstolo Paulo fala aqui, e não luto como quem esmurra o ar. Está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo número 26. Aí sim, agora nesse preenchimento na folha dos irmãos, sempre avalie o seu progresso. Sempre avalie o seu progresso. É o que o apóstolo Paulo ele falou no versículo de número 12. Avalie o seu progresso. Paulo ele chega a dizer assim no versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, sempre avalie o seu progresso. O que nós podemos entender aqui como progresso? É movimento para frente. É um movimento para frente. Avalie o seu progresso dentro da igreja. É modificação sem parar, está sempre em movimento, sempre avançando, sempre crescendo. Então sempre avalie o seu progresso. Como que eu estou na igreja? Que nível eu estou na igreja? Eu creio que alguns irmãos, de repente, não no meu tempo, agora, nesse período que eu estou na igreja, aconteceu algo assim muito, muito, muito bacana, que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas observe que, por onde os irmãos já passaram, muitos, de repente, já foram convidados para serem professores de escola bíblica dominical. A irmã não gostaria de ser professora da escola bíblica dominical? Não, chama outro. E às vezes aquela irmã tem 5, tem 10 anos na igreja, tem 15 anos na igreja. Não, chama outro, chama outro. Por que chamar outro? De repente você não tem o dom do ensino, mas você pode contribuir naquela área. Porque você foi aprendendo, você foi crescendo, você não passou um tempo simplesmente sentado num banco. Não passou um tempo simplesmente sentado no banco da igreja. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando, esse simplesmente sentado no banco da igreja. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Mas é tirar proveito desse momento que nós temos aqui. Esse momento que você tem de estar aqui desfrutando. É igual na escola, que o aluno vai lá e o importante para ele é só, no dia da prova, ele tirar uma nota alta. No dia da prova, ele leva uma colinha e vai lá e passa daquela colinha ali, bota na prova e consegue uma nota para passar. Ele quer passar simplesmente. Quer passar simplesmente. E muitos cristãos, eles querem viver de tal forma, a fim de, não, eu estou aqui só por causa da minha salvação. Estou aqui só por causa da minha salvação. Mas o Senhor Deus, ele convocou um exército, e o exército trabalha. O exército de Deus trabalha. Deus chamou você para você trabalhar dentro do exército dele na face da terra. Deus colocou você nesta igreja ou em outra igreja para que você atue no reino dele aqui na face da terra. Não para nós ficarmos de braço cruzado. E estarmos sempre em movimento, sempre assim, movimento para frente, movimento crescente, sempre crescendo, sempre avançando. Então a primeira parte a ser preenchida aí é sempre avalie o seu progresso. E aí tem no slide seguinte que nos fala assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, foi o que eu li aqui ainda há pouco, não que tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Então, irmãos, é assim, chega a ser um tanto entristecedor para quem está à frente da igreja, para alguns líderes de ministério, quando você observa, quando você olha para a igreja e vê que a igreja não quer crescer. Às vezes o pastor, ele sabe, tem assim projeto, estou falando pastores, né? Pastores, não estou falando especificamente da nossa igreja, mas tem pastores que têm projetos assim maravilhosos para a igreja, mas a igreja não avança, a igreja puxa o freio de mão e não avança de jeito nenhum. Não há um progresso na igreja. Por quê? Porque aqueles irmãos não querem crescer. Querem permanecer sempre daquele jeito, sempre daquela forma. É a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim.
Então a ideia nossa, a ideia que o apóstolo Paulo passa para nós, a ideia desse estudo nesta noite, é que nós prossigamos, que nós continuemos a avançar, avançando. Se eu louvo ao Senhor aqui na frente, eu vou procurar cada dia mais melhorar, sabe? Vou melhorar, eu quero melhorar, vou melhorar. Eu vou, de repente, dentro das minhas possibilidades, das condições financeiras, vou entrar para uma aula de canto, para melhorar mais ainda. A nível de coreografia, a nível de dança, eu vou procurar entrar para uma escola e saber buscar um crescimento, um aprimoramento naquela área. Não viver, sabe, na mesmice, sempre a mesma coisa. Não vamos chegar a lugar algum se vivermos assim. Você como membro, eu como pastor, se eu falar assim, não, agora sou pastor, não preciso estudar mais nada, já estou bem, já fiz lá o seminário, já foram 4 anos lá naquele seminário, então eu não preciso estudar mais nada. Né, pastor Robert? Então não preciso estudar mais nada, então vou estagnar aqui, já é o suficiente. Tá, é suficiente para ele, mas para a membresia, para o reino de Deus, que é o principal. O reino vai ficar estagnado, porque aquele pastor ficou estagnado. Ele ficou estagnado. E ele ficando estagnado, a membresia também vai ficar estagnada. Mas só que tem alguns membros que falam assim, ó, eu não quero ficar nessa igreja. Eu vou buscar uma igreja onde eu possa crescer, onde eu possa avançar. Tem membros que buscam outra igreja porque vê uma igreja estagnada, uma igreja parada, uma igreja que não tem nada para oferecer. No segundo ponto, a ser preenchido aí pelos irmãos, caminhe para frente. Caminhe para frente. Entenda o seguinte, dentro dessa folha que você colocou aí, frente, né, caminhe para frente, parar é morrer, irmãos. Parar é morrer. Deus está trabalhando em sua vida. Você está constantemente em obra. Está igual a nossa cidade. Passa por um lugar, está em obra. Passa por outro lugar, está em obra. Passa por outro lugar, está em obra. Tudo quanto é lugar que você passa, está em obra. É justamente isso que o Senhor Deus está fazendo conosco. É justamente isso que o Senhor Deus está fazendo em nossas vidas. É justamente isso. Você está em obra, Deus está trabalhando na sua vida. Ou melhor, Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer trabalhar na sua vida. Mas de repente você já fechou para balanço. De repente você já fechou, você olha, não quero mais trabalhar. Não quero mais trabalhar. Então, caminhe para frente. Busque, o apóstolo Paulo, ele coloca dentro desse versículo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançado para as que estão adiante. Alcançando para as que estão adiante. Ele vai falando a respeito disso. É interessante, é impressionante quando você para observar uma situação dessa aqui, caminhe sempre para frente. Tem irmãos que, certamente você já ouviu essa expressão. O irmão fala assim, eu já fui líder de determinado ministério. Há 20 anos atrás eu era líder. Há 15 anos atrás eu era líder do departamento tal, do ministério tal. E hoje? E continua na mesma igreja. Continuou na mesma igreja, parou, estagnou, morreu. Não fez mais nada. Dentro do reino de Deus e na igreja local. Então nós ouvimos muito essa expressão, ó, já fui líder. Olha, quando eu fui líder da organização tal, quando eu fui líder de tal ministério, eu trabalhei muito. Tá, trabalhou muito. E agora? Está fazendo o quê? Se a ideia nossa, se a ideia que o apóstolo Paulo vem passando através desse versículo e através desses estudos aqui, se a ideia é estar sempre avançando, por que parar? Se hoje eu sou embaixador do rei, amanhã eu tenho condições de ser um gamista, uma organização que tem na União de Homens. Saiu do gamista, eu posso entrar para o Ministério de Homens. Saiu do Ministério de Homens, tem uma outra porta que se abre, você pode ser diácono. Se você passou por essa área de diaconato, você pode estudar, está sempre estudando e chegar ao ministério pastoral. Não precisa ficar parado.
terminou meu tempo na embaixada, embaixador do rei, terminou meu tempo. Tá, e agora? Agora eu vou ficar sentado no banco. Como ficar sentado no banco? Tem muitas coisas para você fazer, e o apóstolo Paulo ele fala exatamente sobre isso aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O pior endereço para se viver é no passado. Esse é o pior endereço para se viver, é no passado. Tem pessoas que chegam e falam assim, com todo respeito, e eu entendo, muitas pessoas se ufanam, gostam de falar isso, falam assim, eu coloquei a pedra fundamental nesta igreja, mas não fez mais nada. Aquela coluna ali fui eu que ajudei, eu doei os sacos de cimento para colocar aquela coluna ali. Amém por causa disso. Tá, mas dentro do reino de Deus. A pessoa parou, cruzou o braço e não avançou, não fez mais nada. Porque isso aqui um dia, isso vai acabar, irmãos. Isso aqui um dia vai acabar. Um dia nós não estaremos mais aqui. E o que vai acompanhar serão as nossas obras. O que nós fizemos dentro do reino de Deus. O que você fez dentro do reino de Deus. Então o pior endereço para se viver é o passado. Nunca trará experiência, nunca trará perspectiva para o seu, nunca traga perspectiva para o seu presente de coisas que você viveu no passado. Eu não posso ficar preso no passado. Eu tenho que estar sempre buscando, eu tenho que estar sempre querendo crescer, querendo avançar, querendo, construir alguma coisa. E eu brinco e converso com alguns irmãos e falo o seguinte, olha, se você ver que está faltando alguma coisa na igreja, algum ministério na igreja, algo que precisa ser feito na igreja, conversa comigo. Para que possamos criar um novo ministério na igreja. Criarmos uma outra organização na igreja. Para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. Mas tem pessoas que pensam assim, olha, esse ano eu não sou líder do ministério. Mas ano que vem, vou me colocar à disposição para ser líder do ministério. Aí quando eu for líder, a coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Ele parece que já tem um projeto na gaveta. Parece um político, né? Tem um projeto na gaveta, que quando eu for líder, eu tiro esse projeto da gaveta e vou colocar esse projeto em prática. Isso não funciona assim no reino de Deus. Existe um escritor, um pastor que ele escreveu um livro chamado Líder 360 Graus. Ele fala nesse livro que, eu tenho esse livro aí embaixo, que você pode estar nessa condição aqui embaixo, está aqui, e ajudar a sua liderança aqui em cima. Por isso que ele fala Líder 360 Graus. Você pode estar aqui, mas ajudar John Maxwell, o autor do livro, John Maxwell. Você pode estar aqui e ajudar o teu líder que está aqui em cima. Mas infelizmente existem pessoas que falam assim, não. Eu vou ficar aqui quietinho, que quando eu alcançar, será que vai ter tempo de vida para alcançar a liderança no próximo ano? Será que Deus de repente pode chamar essa pessoa antes? E aí? O que você vai falar para ele? O que nós vamos falar para o Senhor? Senhor, eu tinha um plano para colocar em 2019. Mas só que eu fui convocado antes, o Senhor me chamou antes, então não deu para colocar em prática. Mas Deus vai falar assim, mas por que você não passou para o seu líder esse plano? Será que a tua resposta vai ser essa? Não, se eu passo para ele meu plano, de repente, quem ia levar o nome, a fama seria ele. Então a ideia não é essa. A ideia é caminhe para frente. Busque. Faça com que a sua igreja, a igreja no qual você é membro, você é membrado, faça com que a sua igreja esteja sempre avançando. Avançando não assim para estar em destaque em relação às outras igrejas ou co-irmãs que estão próximas. Não, mas para crescimento do reino de Deus, para que possamos ganhar almas. Não almas para a igreja, mas almas para Cristo. Então por isso que a igreja precisa estar sempre em progresso, precisa estar sempre indo à frente, sempre buscando o melhor. Buscando o melhor não para ela, só para ela, porque nisso que ela busca o melhor, está buscando o melhor e as pessoas se sentem atraídas. E não se sentiram atraídas, elas querem aceitar esse Jesus. O pior endereço para viver é no passado, foi o que eu falei ainda há pouco. Porque ele nunca trará perspectiva para o seu presente ou o seu
futuro. Então, o pior endereço para se viver é no passado, porque ele nunca trará perspectiva para o seu presente ou o seu futuro. No Salmo 121, versículo 1 e 2, nos diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Terceiro ponto a ser colocado, a ser abordado aí para os irmãos, estabeleça alvos certos. Estabeleça alvos certos. Paulo fala, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Estabeleça alvos certos. Não adianta você querer ser uma coisa que Deus não te chamou para ser. Não adianta. Conta-se que numa escola de aves, estava ali o pato, estava também a águia. O pato e a águia. E tinha algumas competições nesta escola. Há competições de estar nadando e uma outra competição de alçar voo. E aí foi competir, estava competindo o pato e competindo também ali a águia. Colocaram os dois dentro vários patos e várias águias dentro de um lago. Foi dada a partida. Tchum, eles começaram a nadar dentro da água, a nadar dentro daquela água, lógico. E quem chegou na frente? A águia ou o pato? Nadando. É lógico que o pato. Porque o pato tem aquela facilidade devido às suas patas, né, os membros inferiores, de se movimentar dentro da água. E a águia não. A águia, por ter as suas garras, suas garras assim, bem abertas, sua pata com as garras bem abertas, não tinha condições de estar avançando. Aí naquele quesito ali, os patos, eles saíram vencedores. Aí pegaram, agora vai a prova do voo. Vamos ver quem consegue voar mais alto. O pato não chegou nem à metade da águia. Não chegou nem à metade. Por que não chegou nem à metade? Porque o pato ele não consegue chegar na altura que uma águia consegue chegar, que a águia consegue alcançar. Então, trazendo para a nossa realidade, se você é pato, nunca queira ser uma águia. E se você é águia, nunca queira ser um pato. Não existe nada de errado em ser pato, não existe nada de errado em ser águia. Mas se você é pato, então haja dentro desse dom que Deus te deu. Mas se você é águia, você haja dentro desse dom que Deus te deu. Pastor, a Bíblia diz, as pessoas falam que nós temos que ter a visão de águia. Entenda a ilustração que eu estou passando. Entenda a ilustração que eu estou passando. Se Deus te chama para uma coisa, não queira ser algo que Deus não te chamou para ser. Dificuldades enormes eu encontro para estar aqui à frente pregando. Agora imagine me colocando aqui à frente para fazer coreografia. Seria muito pior fazendo coreografia aqui na frente. Muito pior fazendo coreografia aqui. Então faça aquilo, estabeleça alvos certos. Deus tem algo para você fazer. Deus tem algo para mim fazer. Deus tem algo para cada um de nós fazermos. Tem algo certo, pronto, preparado. Olha, está tudo prontinho aqui, é só colocar em prática. Mas às vezes as pessoas querem ir por outro caminho. Acha bonito. Isso aqui dá mais ibope, então eu vou por aqui. Então faça aquilo que Deus designou para que você fizesse. Então estabeleça alvos certos. É isso que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, prossigo para o alvo. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? É evangelização, implantação de igrejas. Esse era o alvo do apóstolo Paulo. Isso que ele queria, isso que ele tinha, isso ardia no coração dele. Então ele tinha um alvo certo, eu prossigo para o alvo. Mesmo envolto em tantas dificuldades, mas ele estava sempre caminhando, sempre envolvido naquela situação de estar ganhando alma para o Senhor Jesus. Com qual combustível você tem sido alimentado? Qual combustível que você tem sido alimentado? Qual combustível que te alimenta? Para você trabalhar dentro do reino de Deus. O que você tem colocado na sua vida para que você desenvolva um trabalho dentro do reino de Deus? Que tipo de combustível? Quem tem carro a gás sabe perfeitamente que quando você vai colocar o gás, você tem que escolher um dos dois combustíveis, ou gasolina, né, ou etanol. Você escolhe ali, e geralmente o pessoal é orientado a colocar etanol junto com o gás.
Geralmente é orientado a colocar o etanol junto com o gás. Não tem como funcionar gás, ou melhor, gasolina, etanol e gás ao mesmo tempo. Não tem como. Então a mesma coisa, isso acontece com cada um de nós. Eu preciso entender qual o meu alvo. O que está me alimentando, o que está me levando a trabalhar, o que está abastecendo o meu tanque. O que está abastecendo o meu tanque? Aí é até impressionante quando fala o que está abastecendo o meu tanque, porque às vezes muitas pessoas vêm à igreja no dia que tem que cantar. Muitas pessoas vão à igreja no dia que vai fazer uma coreografia. Muitas pessoas vão à igreja no dia que tem uma apresentação aqui na frente. Muitas pessoas vão à igreja porque tem uma programação especial. Não, hoje eu vou porque fulano de tal vai à igreja. Fulano de tal vai à igreja. Então, hoje eu vou à igreja. Então, o que está abastecendo o teu tanque? Será que são essas motivações externas ou será que são as motivações que vêm de dentro da própria palavra do Senhor? É a adoração ao Senhor, o amor ao Senhor, o amor à obra do Senhor. O que está motivando você? O que está levando você para este alvo? O que está levando você para este alvo? São as atrações na igreja? A igreja que tem muitos movimentos, tem muitas atividades, igrejas de muitas atividades. O que está motivando você? Ou muitos cristãos? Na parte de número 4, para nós preenchermos aí, vem falando assim, considere constantemente sua motivação. Considere constantemente a sua motivação. E o apóstolo Paulo fala no versículo de número 14. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, considere constantemente sua motivação. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz dentro da igreja? É algo para nós pensarmos um pouquinho. Por que você faz o que faz dentro da igreja? Será que eu faço para que os homens me vejam? Ou será que eu faço para que eu agrade o coração do meu Deus? Ou será que eu faço para ser estrela do meu Deus? Ou ser estrela dos homens? Estou lá na frente, a igreja está me vendo, e algumas pessoas às vezes, já ouvi por diversas vezes, não apenas nessa igreja, mas em outras igrejas também, pessoas, e aí, ficou legal? Ficou legal? Ficou legal e ficou bacana? Ficou bacana? Saí numa boa? Foi numa boa? Ficou bacana? Numa boa? Muitas pessoas que fazem isso. Então o que motiva? O que motiva você a fazer o que você faz? Qual é a motivação que nos leva a desempenhar determinado ministério dentro da igreja? Qual é a motivação? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então, isso também nós precisamos observar dentro da palavra, dentro do reino e na igreja onde nós membramos. Motivação, considere constantemente sua motivação. O que motiva você a fazer o que você está fazendo? O que motiva você? Se é para agradar aos homens, meus irmãos, olha, você está mal. Está mal na fita com Deus, se é para agradar aos homens. E às vezes as pessoas falam assim, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Mas está com um dedo para cima e 3 para baixo aqui, para a honra e glória dele, para a honra e glória dele. Para a honra e glória dele. Está com 1 para cima e 3 para baixo aqui. O que motiva você a fazer o que você está fazendo? Será que muitas pessoas estão fazendo por amor à obra mesmo? Eu estou fazendo isso porque eu amo. Eu estou fazendo isso porque, sabe, eu quero ver o reino de Deus se expandir na face da terra. Ou muitas pessoas estão fazendo por fazer. O dia que me tirar desse cargo, desse ministério, eu saio da igreja. Teve um conhecido há muito tempo. Já até contei essa experiência aqui na igreja. Ele sempre era líder de um ministério naquela igreja. Sempre era líder do ministério. Sempre era líder. 3 anos líder, né, na frente daquele ministério. Um determinado ano, eleição. Aí,
Surgiram outros concorrentes, ele ficou em segundo lugar. Aí falou, segundo lugar eu não quero. Segundo lugar eu não quero. Só quero o seu primeiro lugar. Segundo lugar eu não quero. E aí saiu da igreja. Saiu da igreja. Então o que motivava aquele irmão a estar à frente daquele ministério? Não era para agradar a Deus. Era para massagear o seu ego. Ele queria estar à frente para ser visto pelas pessoas. E nós não estamos aqui para ser vistos pelas pessoas dentro dessa metodologia de aparecer. Nós precisamos brilhar, mas para que outras pessoas vejam a luz de Cristo em nós e venham para o reino de Deus. Essa tem que ser a motivação. Eu tenho que dar o melhor de mim aqui na frente para que eu possa impactar o coração, intermédio do Espírito Santo de Deus, impactar o coração daquela pessoa que está vendo, daquela pessoa que está ouvindo, a fim de que ela possa ser tocada por esse Espírito e aceitar a Jesus. Senão passa apenas uma apresentação aqui na frente. É apenas uma apresentação. Fica uma apresentação, irmãos. Então o que motiva? O que motiva você? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 9. 1 Pedro 1, 9. Nos diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando nós agimos desta forma, como eu estava falando ainda há pouco. Uma outra área para nós preenchermos, para você preencher aí na sua folha. Busque a maturidade integral. Maturidade integral. Aí o apóstolo Paulo vem falando, né? Em seguida ele vem falando no versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Quando eu era menino, olha só quando vem falando sobre maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Envelhecer é uma obrigação. Todos nós envelheceremos. Agora, amadurecer é uma opção. Amadurecer é uma opção. Haja vista que você conversa com alguns adolescentes, eles têm uma mentalidade de um adulto. E às vezes nós conversamos com um adulto que tem a mentalidade de um adolescente. Não que esse adulto tenha a mentalidade de adolescente a nível de estar contextualizado, estar dentro dos assuntos dos adolescentes, mas não tem nenhuma experiência a passar. Então, envelhecer é um processo natural. É um processo natural. Nós iremos envelhecer, vocês, porque eu já cheguei. Iremos envelhecer, mas amadurecer é totalmente diferente. Isso é opcional. Nem todos querem amadurecer dentro do reino de Deus. Preferem se manter conforme o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Meninos, vocês são meninos. Vocês precisam crescer, porque ali em Corinto era uma festa só, irmão. A igreja de Corinto era uma coisa terrível. Ela muda a forma de ver o mundo. A maturidade, ela muda a forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o trabalho, de ver a fé, de ver a igreja e de ver o reino. A maturidade, ela te ajuda, sabe? Ela vai te transformando e ela faz com que você veja o mundo de uma forma diferente. A maturidade faz com que você veja as pessoas de uma forma diferente. Ih, aquela irmã é chata. Ih, aquele irmão ali é enjoado. A pessoa não tem uma maturidade para entender que nós somos pessoas, nós temos dificuldade. De repente, aquele dia que aquela irmã te deu uma resposta, aquele irmão te deu uma resposta, aquele irmão estava passando por algum problema. Mas a partir do momento que você começa a entender as pessoas, a partir do momento que você começa a amadurecer, você começa a entender o teu semelhante. Por que aquela pessoa agiu daquela forma contigo? O que eu fiz? Se você não fez nada, alguém fez alguma coisa com aquela pessoa. Então, dentro da maturidade, eu começo a ver o mundo de uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente, o trabalho de uma forma diferente, a fé de uma forma diferente, a igreja de uma forma diferente. As pessoas imaturas, elas não têm, sabe, a imatura, elas não têm uma visão, uma macrovisão de igreja, não tem uma visão do que é verdadeiramente uma igreja. Não tem, porque são imaturas.
Então não tem uma visão do que é uma igreja, como uma igreja funciona, ou deveria funcionar. A imaturidade leva as pessoas a esse nível. E aí onde você vê muitas picuinhas dentro das igrejas, muito disse-me-disse dentro das igrejas. Porque são pessoas imaturas. No número 6, na folha que vocês têm aí, que os irmãos têm em mãos, avance com satisfação. Tão somente, aí vem o versículo, número 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Avance com satisfação. Não vale a pena chegar lá de qualquer jeito. Não vale a pena você conseguir, você conquistar alguma coisa de qualquer jeito. Não vale a pena. É tão bom quando você, sabe, você é cansativo, você se debruça sobre o seu livro, sobre o computador e estuda, e de repente você consegue uma boa classificação naquele concurso que você prestou. Você fala assim, ó, valeu a pena tantas noites. E quando você sai para trabalhar também, você procura dar o melhor de si, fazer o melhor, ser um dos melhores naquela área, para que outras pessoas possam te ver e falar assim, ó, gostaria de você na minha empresa. Gostaria que você trabalhasse aqui na minha empresa. Eu tenho um projeto aqui que gostaria que você executasse esse projeto. Por quê? Porque você tem satisfação naquilo que você faz. Então avance com satisfação, trazendo para dentro da igreja, trazendo para o reino de Deus. Sabe, faça tudo com satisfação. Tudo com satisfação. Não reclamando. O que mais entristece a muitos irmãos aqui e outros que não estão, são as reclamações. As pessoas não estão satisfeitas com nada. Não estão sempre reclamando, então avance com satisfação. Com satisfação. E isso aqui está quebrado. Está quebrado, mas nós podemos melhorar, irmãos. Nós vamos melhorar em nome de Jesus. Porque nós temos condições de melhorar. Isso aqui, esse vidro está quebrado, mas nós vamos trocar esses vidros, vamos colocar outros vidros aqui em nome de Jesus. Tem condições de melhorar. Realmente está quebrado, né? Como é que pode, né? Como é que pode o pastor não ver que está faltando 3 vidros ali? Faz mais de 6 meses, quase um ano que está faltando 3 vidros. Realmente, esse pastor não consegue, o pastor não tem uma visão. Gente, é avançar com satisfação. Eu preciso estar avançando, sabe? Querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. Algo vale a pena ressaltar, vale a pena falar aos irmãos, que alguma coisa foi detectada aqui na igreja. Foi detectado. De imediato alguém fala assim, opa, tem como consertar isso aqui. Tem como ver essa situação aqui. E aí, tem como? Tem. Vamos ver qual o foco desse problema. Juntaram 3 irmãos, 4 irmãos, e esses irmãos foram direto e encontraram o problema. Poderia falar assim, o problema está ali, né? Deixa, a igreja paga, a igreja arca com as despesas, deixa. Mas eles foram, sabe? Foram com satisfação, eles foram para fazer aquilo, porque sabe que não é apenas a nível de igreja, mas é reino de Deus. Então, quando eu faço com satisfação, eu quero o melhor para a igreja, eu quero o melhor para o reino de Deus. E o ideal seria que eu tenho uma habilidade nessa área, então eu vou atuar nessa área. Com satisfação. É lógico que a igreja não está aqui para explorar ninguém. Vai remunerar aqueles profissionais que têm uma habilidade dentro daquela área. A igreja tem que remunerar. Mas você tem que trabalhar com satisfação. Mesmo que seja remunerado, mas eu vou trabalhar com satisfação. É estar limpando essa igreja aqui e glorificando o nome do Senhor. Porque isso aqui isso é difícil, às vezes, varrer um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, é difícil. Imagina esse espaço todo aqui. Aí você está limpando isso aqui e está com satisfação, louvando o nome do Senhor. Mas que miséria, que droga. Esses irmãos entram tudo asfaltado por aí, esses irmãos vêm com o sapato sujo. Olha como é que está debaixo desse banco aqui. Olha como é que ficou isso aqui sujo. Está sempre reclamando. Não faz com satisfação. Interessante que os levitas não ganhavam.
Os levitas não tinham terra, mas eles trabalhavam. Hoje em dia nós chamamos de levitas somente aqueles que tocam em cima no ministério de louvor. Mas os levitas, eles trabalhavam, montavam tenda, desmontavam tenda, eles eram responsáveis pela organização dos cultos. Eles eram responsáveis pela manutenção do culto. Então eles faziam por satisfação, não ganhavam nada dos homens, mas ganhava de Deus. Ganhava da parte de Deus. O presente é a sua realidade. O futuro, a sua probabilidade. O presente é a sua realidade. O futuro, a sua probabilidade. Então aproveite. Aproveite o tempo que você tem. Esse curto espaço de tempo que nós temos na face da terra, aproveite. Aproveite. Porque chegará um tempo que todos nós, a idade vai chegando, e na medida que a idade vai chegando, algumas dores vão surgindo. Pode chegar um tempo de você já não conseguir se locomover com facilidade, de vir para a igreja com facilidade. E parar e falar assim, eu bem que poderia ter feito alguma coisa dentro do reino de Deus e não fiz. Eu bem que poderia ter feito. Eu bem que poderia ter avançado mais e não avancei. Então, o tempo é agora, o presente é a sua realidade. O que você puder fazer dentro do reino de Deus agora, faça. Porque é a sua realidade, porque o futuro é a sua probabilidade. Probabilidade. Avançando na folha dos irmãos, proteja a sua fé. Proteja a sua fé. O apóstolo Paulo, ele ainda vem falando aqui no versículo 17 e versículo 18. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com um padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm um orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O destino deles é a perdição. O seu Deus, observe que esse Deus aí com letra minúscula. O seu Deus é o estômago. Por que o estômago? Eu quero fazer aquilo que me satisfaz, não que satisfaça ao Senhor. Não que satisfaça ao Senhor. Então o apóstolo Paulo ele vem falando a respeito dessa situação. Proteja a sua fé. Vez por outra, algumas pessoas podem ter dificuldade na fé. Algumas pessoas podem enfraquecer na fé. Mas nós estamos... É o momento de nos apresentarmos a essas pessoas e caminharmos de braços dados com elas. Vocês que são espirituais, vós que sois espirituais, o escritor fala a respeito disso, vós que sois espirituais. Então nós precisamos ajudar essas pessoas que estão enfraquecidas na fé, que estão entristecidas, estão magoadas com alguma coisa. Nós precisamos ajudar. Proteja a sua fé. E vem as palavras do apóstolo Paulo. Já avançando por causa da nossa hora. No número 8, mantenha o foco no reino. Mantenha o foco no reino. A sua visão tem que ser reino. Reino de Deus. Enquanto a minha visão for igreja local, eu não estou bem. Eu não estou bem. A visão tem que ser de reino. Já falei algumas vezes para os irmãos que hoje eu estou com vocês aqui. Eu não sei amanhã. Não sei amanhã. Porque eu estou à disposição de Deus. Eu estou à disposição de Deus. Ele é meu comandante. Estou à disposição dele. Não, eu vou ficar nesta igreja aqui, porque é uma igreja que é perto da minha casa. É uma igreja que tem um certo espaço. Então eu vou ficar nesta igreja aqui, porque essa igreja aqui tem visão de igreja local, não tem visão de reino. Então eu preciso ter visão, estar focado no reino. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? O que o Senhor Deus está requerendo de mim? Mantenha o foco no reino, no reino, no reino. Irmão, vamos para outro ministério ali, de repente te chama para ir para um outro ministério, dentro da própria igreja. Ministério dentro da própria igreja. Uma outra equipe, vamos falar assim.
outra equipe. Vamos para aquela equipe dali. Aí você vai para agradar aquele irmão, mas na realidade Deus não queria que você estivesse trabalhando ali. Deus queria você aqui, ó. Mantenha o foco no reino, porque aqui você produzirá muito mais do que lá. Muito mais. São as pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. Pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. Ou pelos motivos certos. Então eu tenho que estar focado no reino, não naquilo que eu acho que é melhor para mim. É melhor para o reino? Então conta comigo. Estou junto, estamos juntos. É melhor para o reino. Nós estamos vivendo em prol do reino. Nós não estamos vivendo em prol da igreja. A igreja vai passar, um dia vai passar, mas o reino não. O reino continuará. Eu tenho que viver focado no reino. A nossa cidadania, porém, não está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania. Tenho colegas, vocês conhecem, devem conhecer também, pessoas que têm dupla nacionalidade. E nós também temos dupla nacionalidade. Nós temos a nacionalidade terrena e a nacionalidade celestial. Temos dupla nacionalidade, terrena e celestial. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de passagem. Isso aqui todos nós estamos assim, meio calvo, não vou dizer careca, meio calvo de saber. Estamos aqui de passagem. Nós estamos de passagem. Porque o lugar de vivermos eternamente não é aqui, é ao lado de Deus. Mas só que a eternidade tem início aqui. A eternidade tem início aqui nesta terra. A partir do momento que você recebe, que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. No número 9, viva no reino. Viva no reino. E no versículo de número 1, o apóstolo ainda continua falando, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E aí vem em Apocalipse 5, versículo de número 10. Está escrito, tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre... Quem vai reinar sobre a terra? Você, irmãos. Um dia, quando nós estivermos estudando um pouco sobre período da tribulação, sobre milênio, nós vamos entrar nessa área aí. E você vai ver a preciosidade que você é e você não sabe. O valor que você tem e você não sabe. No número 10, acredite na transformação, já praticamente encerrando, acredite na transformação. Que transformação que o apóstolo Paulo vem falando aqui? Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Pessoas, quando nós falamos aqui sobre transformação, pessoas podem mudar. As tempestades passam. A noite passa e vem um dia, vem um outro dia. Então, a nível de transformação, acredite na transformação. Você tem condições de ser transformado, nós temos condições. Nós, me coloco nesse contexto, nós temos condições de sermos transformados pelo Senhor. Porque nós estamos em obra, igual eu falei no princípio. Transformados pelo Senhor, avançando a cada instante, mudando a cada momento. Nós temos essa condição que nos é dada pelo Senhor Deus. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, conforme nós lemos ainda há pouco. Mantenha viva a esperança. Eu não consigo fazer nada na igreja, pastor, olha, eu não sou ninguém na igreja. Mantenha viva a esperança. Viva para fazer a vontade de Deus. Viva para fazer a vontade de Deus. Em Gálatas, Paulo fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora, algo impressionante que eu estava lendo, estava estudando e pensando um pouquinho, que o pastor também pensa, né? O pastor também pensa, e estava anotando algo aqui. E eu cheguei a notar o seguinte: ao entrar em muitas igrejas, quando nós entramos em muitas igrejas, nos dias de hoje, a nossa conclusão é idêntica à de Maria. Ao entrarmos em muitas igrejas,
nos dias de hoje, a nossa conclusão é igual de Maria. Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Porque você entra em muitas igrejas, você vê tudo. Você sente tudo, menos a presença do Senhor. E essa foi a visão de Maria, quando Maria fala no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 13, ele fala já, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Porque nós vemos tantas coisas dentro da igreja do Senhor, tantas coisas. É certo, tudo bem que tudo coopera, mas você vê tantas coisas dentro da casa do Senhor, que você tem 5 minutos para a palavra, 10 minutos às vezes para a palavra. Tudo coopera, eu entendo que tudo coopera, tudo vai ajudando, sabe, para quebrantar o coração, para a pessoa aceitar a palavra, mas aí deixa. E às vezes tem pastor que fala assim para o outro, geralmente quem vai pregar pergunta, quanto tempo eu tenho? Ele fala assim, termina às 9, já são 5 para as 9. São 5 para as 9. São 5 para as 9. Tudo é importante na igreja, na casa do Senhor. Mas não existe nada que supere a palavra. Nada que supere a palavra. Não tem nada acima da palavra. Nada acima da palavra. E aí de onde vem o que eu estava pensando, assim, levaram o meu Senhor, levaram embora o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Não sei onde o puseram. Porque tem tudo dentro daquela igreja. Mas a palavra mesmo do Senhor não está ali. Não tem tempo para a palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor continue nos dando assim uma visão do reino dele, que o Senhor continue nos auxiliando a não vermos assim só igreja, mas termos uma visão de reino. É o reino de Deus que está aqui dentro desta igreja. É o reino de Deus que está aqui dentro desta igreja. Está aqui. Está sobre. Não está sob. Está sobre. É o reino de Deus. A igreja não está acima do reino. Nenhuma igreja está acima. Quando a igreja está acima do reino, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou tudo está errado. Tudo está errado. Que o Senhor continue nos dando essa sabedoria, nos dando um entendimento para entendermos o que Ele quer de cada um de nós. Vamos orar, encerrando. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens nos dado. Queremos te render graça por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te render graças, ó Senhor, pelas oportunidades concedidas a cada um de nós de aprendermos dentro do teu reino, na igreja onde nós estamos membrados, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor, a viver uma vida plena, uma vida que vale a pena, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor. Nós te agradecemos e eu quero te agradecer também pela vida dos teus servos que aqui estão nesta noite. E também te pedir por aqueles que estão impossibilitados, ó Senhor Deus, impossibilitados de estarem conosco aqui, ó Senhor Deus. Estiveram ausentes porque alguma coisa, algum outro motivo houve muito importante que impediu que eles estivessem aqui. Muito obrigado, ó Pai, porque após um dia cansativo, os teus servos reservaram esses momentos para estarem aqui, para louvarem e cultuarem o teu nome. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.